Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui hoje no nosso domingo, culto da família, dia 28 de março de 2021. Quero trazer uma palavra ao seu coração, ao coração da sua família, aos nossos amigos que nos acompanham, ali aos nossos membros da Assembleia de Deus de Madureira, no bairro do Marieta Dian, em Paulínia. Queridos, a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração se encontra no livro de João, capítulo de número 6, versículo 5 em diante. Diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pedaço. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Meus irmãos, eu quero compartilhar ao seu coração nesta noite a palavra qual o Senhor tem colocado sobre o meu coração para trazer para a igreja. A palavra se encontra no livro de João, porém no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Também vamos encontrar uma passagem que fala sobre essa multiplicação dos pães e dos peixes. Esses livros são chamados livros sinóticos, que têm o mesmo relato, porém Mateus dá uma declaração, Marcos outra, Lucas outra e João outra. Mas o fator principal é que cada um tem um jeito de contar como o milagre aconteceu. Mas o que importa é sabermos que o milagre aconteceu. Mateus, Marcos e Lucas vai nos enfatizar que Jesus, ele estava tirando o período de descanso, porque ele e seus discípulos estavam na correria, estavam sem se alimentar, estavam exaustos. Então eles resolvem se afastar para que eles possam ter um descanso. Eles acabaram de receber, Jesus acaba de receber a notícia de que seu primo João Batista havia perdido sua vida, a pedido de Herodes. Mas veja que Jesus, ele precisa do momento para ele ficar ali descansando, se limpando a mente, e precisa se retirar porque a multidão não deixava Jesus respirar. Quando Jesus se retira, a Bíblia diz que o povo, a multidão vai por terra, e quando Jesus chega, a multidão já está esperando. Jesus, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas nos informam que Jesus se move de íntima compaixão. E ele pensa: eu não posso deixar esse povo que veio até a mim sair de qualquer maneira. Não, eu preciso agir por eles. E Jesus começa a curar enfermos. Jesus começa a libertar. Jesus começa a ensiná-los. Jesus começa ali a fazer maravilhas. E era uma grande multidão. As horas vão avançando. Os discípulos de Jesus cansados. A Bíblia relata que um dos seus discípulos vai chegar a ele e vai dizer: Mestre, despede a multidão, mestre, porque olha que horas já são, já é tarde, não tem comida.
O povo precisa ir, o povo precisa se alimentar, deixa eles ir e comprar alimento pelo caminho. Mas sabe o que eu entendo com isso? Que aquele discípulo que estava falando estava com fome. E talvez ele também não tinha o que comer no momento e ele precisava comprar. E o que ele compraria daria só para ele. É como você, às vezes você chega de algum lugar, chega do trabalho, ou você está na sua casa mesmo, e você tem ali o alimento que foi feito para você. De repente chega uma visita na sua casa, antes de você se alimentar, e aí você olha para o alimento, você fala: eu não vou comer, porque só tem para mim. E se eu oferecer e ele quiser, eu vou ficar sem. Então você se priva de comer, porque o que tem só dá para você. É mais ou menos isso que eu entendo que aquele discípulo estava passando. E ele vai dizer: mestre, manda eles embora. Só que no relato de João, essa palavra, esse contexto não é exposto para nós. Apenas que Jesus chega para Filipe e fala: Filipe, o que vamos dar para essa multidão comer? Não é que Jesus não sabia o que fazer, não é que Jesus não sabia o que dar, porque a Bíblia mesmo relata que Jesus estava fazendo isso para testar Filipe, para ver, vamos ver se Filipe me conhece mesmo, vamos ver se ele vai achar, mestre, não há saída, ou se ele vai dizer: mestre, o Senhor pode tudo. Jesus às vezes testa eu e você para ver se nós realmente o conhecemos. E quando Jesus pergunta a Filipe, Filipe vai dizer: mestre, nem 200 dinheiro daria para a gente comprar alimento para esse povo. A saber, esse dinheiro falado por Filipe são os denários. Então Filipe está dizendo: nem 200 denários. Ou seja, um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então nós entendemos que 200 denários iriam representar 200 dias de trabalho. Trabalhar 200 dias para poder comprar pão para que cada um coma um pouco, um pedacinho só, que não iria alimentá-los, que não iria tirar a fome. Veja o contexto, o ambiente perfeito para o milagre ser realizado da parte de Jesus. Eu quero dizer para você, Jesus ele faz milagres sim, mas precisa ter um ambiente de milagre para ele fazer. Olha que interessante a forma de Jesus trabalhar, queridos. André vai chegar e vai dizer: mestre, tem um rapaz aqui que eu observei, ele tem 5 pães, mas é de cevada, e 2 peixinhos. Mas mesmo assim, o que é isso para tanta multidão? Jesus olhando e dizendo: não me conhece. Ei, olha só, quando nós olhamos a palavra, nós precisamos entender o que o texto nos diz. Pão de cevada era pão de quem não tinha recurso financeiro. A cevada é um material inferior ao trigo. Não é da mesma qualidade do trigo, porque o pão é feito com trigo, mas quem não tinha condição fazia com cevada. E o que é cevada? Era o ingrediente usado para fazer alimento para os animais. Olha que interessante. E 2 peixinhos. Esse peixinho realmente não era peixe grande. Provavelmente eram 2 peixinhos pequenos, salgados, para poder ser misturado ali naquele pão de cevada e poder dar um sabor melhor àquele pão. Então nós precisamos entender que este jovem, a qual levou 5 pães e 2 peixes, era alguém que não tinha recurso financeiro, e provavelmente sua mãe deve ter falado: olha, leva isso porque não tem dinheiro para você se alimentar pelo caminho. Pronto, o ambiente para o milagre está instalado. Agora precisa de algumas atitudes, a qual eu quero trazer para você. Olha só, Jesus vai dizer: traga até mim.
O que importa é ter. O que importa é ter alguma coisa, não importa se seja do bom ou do melhor, o que importa é ter. Tem pessoas que só agradecem por aquilo que tem de mais valor, mas agradeça pelos mínimos detalhes. Agradeça pelo ar que você tem, agradeça pela casa que você tem, pelo carro que você tem, pastor, mas não é o que eu queria, mas é aquilo que Deus te deu no momento. Ei, seja grato. Sabe por que eu digo isso? Porque aquele pão não era pão bom, era pão ruim, era pão de cevada. Mas quando Jesus pega aquele pão, Jesus vai olhar para o pão e vai abençoar. Jesus abençoa o pão e começa a repartir. Jesus vai abençoando e repartindo. Jesus vai abençoando e distribuindo. Entenda, Jesus está dizendo: quanto mais você abençoa, mais você tem. Quanto mais você fala bem daquilo que Ele te deu, mais você tem. Aleluia. Pastor, o que eu ganho hoje não é o que eu ganhava antes, mas você ainda está ganhando, agradeça. Pastor, mas a minha casa não é como eu esperava, mas você tem, agradeça. Pare de questionar, pare de reclamar e seja mais grato ao Senhor. Ah, pastor, mas não é tudo aquilo que eu queria, mas é tudo que você precisa. Tem a necessidade de nós satisfazemos a nossa vontade, mas tem a necessidade de Deus prover aquilo que você precisa. Há uma diferença entre querer e precisar. Eu quero, mas será que eu preciso? Eu quero um outro carro, mas eu preciso de um outro carro? Ah, pastor, mas é melhor, né? Mas espera aí, eu preciso? Entenda, Jesus abençoa o pão e vai distribuindo. Queridos, olha só, a Bíblia relata que o número de homens era quase 5 mil. Quase 5 mil. Alguns estudiosos, pesquisadores a fundo da mensagem, vai dizer que naquele ambiente havia cerca de 20 mil pessoas. Por quê? Homens eram quase 5 mil. Se nós colocássemos mais uma esposa para cada um, 10 mil. Se nós colocar mais alguns filhos, porque naquele tempo fazia filho e fazia com força. Tem pessoas hoje que parece que está naquele tempo, né? 5, 6 filhos. Mas entenda, era muita gente. Imagina o menino que tinha os 5 pães e 2 peixes olhando, falando assim: já era. Nem eu, nem eles agora vão comer. Eu trouxe para mim, agora eu não tenho nem para mim. Mas ele entregou, ele confiou. E é sobre isso que eu quero falar. Preste atenção. Eu quero trazer para você 3 circunstâncias a qual Deus vai realizar um milagre sobre a sua vida. Deus precisa de 3 situações. Jesus precisa de 3 circunstâncias para Ele realizar um milagre sobre a sua vida. O primeiro, aquele menino tinha. Não era do bom e do melhor, mas ele tinha. Olha só. Você precisa ter. Ah, pastor, mas como eu vou ter? Eu não tenho condição. Independente da quantidade, mas você precisa ter. Nem que seja um pouquinho. Lembra da viúva? A viúva de Sarepta, quando Eliseu chega ali e ela fala: olha, os credores, eles estão querendo levar. Espera, filha, fala para mim o que você tem. Eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Ela tinha um pouco. Eliseu fala assim: vai na sua vizinhança, pega vasilhas e vasos emprestados.
Ela foi, pegou, e ele falou assim: despeja, enche os vasos. Encheu todos os vasos. Quando todos estavam cheios, o azeite parou, porque Deus não desperdiça. Eliseu olha para aquela mulher e fala assim: vende, paga todas as suas contas e viva do resto. O resto é uma palavra não muito bem aceita por nós, mas eu quero dizer que o resto com Jesus é mais do que tudo que você tem. O resto de Deus para você é mais do que tudo que você tem. Olha só, agora aquele jovem, ele tinha, como a mulher tinha um pouco de azeite, como Cristo diz para mim e para você: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas sobrenaturais. Não precisa ter uma fé gigante, mas tenha fé, nem que seja pequena. Pois bem, a primeira circunstância é ter, porque 0 multiplicado por qualquer número é 0. Mas se você tem um pouquinho, se você tem você já tem alguma coisa. Queridos, é tão maravilhoso a vida com Cristo, porque viver com Cristo é o contrário do que o mundo diz. No mundo, sabe o que você vale? No mundo você vale a roupa que você veste, o carro que você anda. No mundo vale como você está financeiramente. Com Cristo não vale, isso para Cristo não importa. Para Cristo importa o que você tem dentro do seu coração. Para Cristo importa a sinceridade que você tem. Por mais fraco, por mais cansado que você esteja, mas a sua sinceridade conta para Cristo. Pastor, eu não tenho força, mas você tem um pouquinho, já basta para Cristo fazer um milagre. Então entenda que a primeira circunstância é ter alguma coisa, para que desse pouco Cristo venha multiplicar. A segunda circunstância é confiar e acreditar no Senhor. Por quê? Não tem como Cristo realizar um milagre sobre mim e sobre você se nós não acreditarmos, se nós não confiarmos. Aquele jovem acreditou e confiou. Se ele não acredita e não confia, ele não entrega o pão e o peixe na mão de Jesus para ele poder multiplicar. Então eu preciso entender que aquilo que eu tenho só vai ser multiplicado quando eu acreditar e confiar no Senhor. Quando Cristo dizer, deixa comigo, e eu falar, eu confio, mestre. Quando Cristo dizer, fica tranquilo, apenas busque a minha presença, deixa que as demais coisas cuido eu. Aí eu vou entender, aí eu vou acreditar e vou confiar e vou dizer, sim, mestre, tudo está em suas mãos. E a terceira circunstância, característica, para eu encaminhar já para o final. A terceira circunstância é entregar nas mãos daquele que pode prover. Veja, precisamos ter, não importa quanto, precisamos confiar e acreditar, e precisamos entregar nas mãos de Jesus. Se eu não entrego nas mãos de Jesus, Ele não vai multiplicar. Se eu não entregar para Ele, mestre, está em suas mãos, Ele não vai tomar conta, Ele não vai prover, Ele não vai multiplicar. Por quê? Como que Ele vai multiplicar algo que não está nas mãos dEle? Mas quando eu e você fala, mestre, toma, cuida, faça para mim, porque eu não posso nada, Cristo vai olhar e vai dizer, agora é comigo. Sabe por quê, meus irmãos? O cenário do milagre está instaurado, o cenário do milagre está preparado, e o que eu e você podemos fazer? Nada, mas o que Cristo pode fazer?
tudo. Cristo é quem faz o milagre. Por isso ele é chamado do Deus do impossível. Porque se ele fosse o Deus do possível, ele não teria poder algum, porque o possível nós fazemos, mas o impossível não é para mim nem para você, é para ele. O impossível é ele quem faz, é ele quem cuida, é ele quem provê, é ele quem faz sobre as nossas vidas. E o que, pastor? Tudo, absolutamente tudo. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua casa, o seu carro, todos os seus bens. Diga para Cristo hoje, diga hoje mesmo: Senhor, tudo que eu tenho está em tuas mãos, Pai, porque eu sei que o que eu tenho e o que está nas suas mãos o diabo não toca, a não ser que o Senhor permita. Senhor, a minha família é propriedade exclusiva do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, cuida para mim, porque eu não posso. Senhor, aquele emprego que eu tenho, que não é o emprego dos meus sonhos, mas eu lhe agradeço porque o Senhor me deu, está em tuas mãos, Pai. E quando o Senhor quiser me arrancar de lá e me colocar no lugar que o Senhor realmente quer que eu esteja, eu vou lhe agradecer mais, Pai. Ei, Senhor, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso para sobreviver. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor me deste. Agradeça a Ele hoje. Termina de assistir essa pregação, dobra os seus joelhos e diga: Senhor, muito obrigado, Pai. Seja grato. Seja grato às coisas que Deus te deu. E eu finalizo essa mensagem aqui. Eu disse que eu não passaria dos 20 minutos, dizendo a você que Cristo, que operou aquele milagre, aquela multiplicação, é o mesmo que está ao seu lado exatamente agora. Olha para Ele e diga: Pai, muito obrigado. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquem com essa palavra e que Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração. Quero aqui mandar um abraço ao meu amigo Lucas, que está ali na clínica em Estiva Gerbe. Lucas, Deus te abençoe. Deus abençoe todos os seus colegas que aí estão também. Tenho certeza que esse vídeo vai chegar até vocês. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E todos, tira um período de oração agora e diga: Senhor, eu acredito em Ti. Eu tenho a plena consciência de que o muito sem Deus é pouco, e o pouco com Deus é muito. Então, queridos, guarde isso no seu coração. O resto de Deus é maior do que tudo que você tem. Que Deus lhe abençoe e que Deus continue te cobrindo com a sua poderosa mão. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite na paz do Senhor Jesus.